Olá, Luciana Medeiros, estou aqui trazendo uma excelente dica para entrevista de emprego. Sim, eu vou colocar de uma abordagem diferente, eu tenho absoluta certeza que eu vou te falar de um jeito que ninguém comentou ainda e que vai fazer toda a diferença nas suas entrevistas. Lembre, gente, primeiro que o recrutamento não é a entrevista. O recrutamento normalmente é a triagem dos currículos. Então, tudo começa com um bom currículo, um bom cartão de visitas. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo. Procura lá que eu comento um pouquinho de algumas dicas de como fazer o seu currículo. Vamos lá para o tema em si. Como na venda, pense assim: qual é o seu ponto forte como candidato para aquela vaga? Sua experiência, sua idade, onde você mora, a sua experiência no segmento. O que mais? Vamos pensar, né, em mais exemplos. Quais são os seus pontos negativos? É o meu primeiro emprego, não tenho experiência, nunca trabalhei na área, pouco conhecimento. Tô pleiteando aqui uma vaga de liderança que eu nunca desenvolvi, nunca fui líder. Então pense assim: os seus pontos fortes, evidencie, coloque foco nele durante toda a sua entrevista. O que você pode fazer? Coloquei aqui até uma colinha, pontos fortes e pontos negativos. Se autoconheça. Eu estou em busca normalmente de 3 vagas: setor administrativo e comercial, te dando um exemplo. Qual é meu ponto positivo como procurando vendas? Qual é o meu ponto positivo como procurando vendedor? E mapeie, anote. E os pontos negativos em geral, quais são? Anote. Não é o ponto negativo que eu falo assim: eu sou ansioso. Não é isso. É o seu ponto fraco para aquela vaga, para aquela função. Porque aí, quando você fizer a venda, a entrevista, o que você vai falar? Você vai minimizar o seu ponto fraco. Você vai responder como na venda. Qual é a objeção da idade? Não ter experiência. Aí você pode falar assim: como vocês podem ver, prezados entrevistados, fulano de tal, use da mesma forma com o cliente, você usa bastante o nome, grave, até anotei aqui, um erro comum: não saber o nome dos seus entrevistados. Eles se apresentam muito depressa. Naquele momento, confirme o nome. Oi, fulana, você chama Fabiana? Você chama Adriana? Já grava o nome dos entrevistadores, porque você pode utilizar e deve as nomes-chaves das pessoas, né, nesse momento. E aí você usa: oi, Fabiana, oi, Adriana. O meu ponto, eu de fato nunca trabalhei no mercado formal, mas ajudava sempre a minha família, então eu trago uma grande experiência, uma visão de dono, porque eu já trabalhado em vários comércios, trabalhei em eventos. Então, você responde à objeção. O fato de eu nunca ter trabalhado em nenhuma empresa, isso facilita, porque eu vou ter uma facilidade maior em me aderir à cultura organizacional dessa empresa. Então, assim, pense meus pontos fracos e como que eu posso levantar, já tratar essa objeção, que o seu ponto fraco é as principais objeções para o seu entrevistador, tá? Que está buscando um candidato ou vários para determinada vaga. Então, na entrevista de emprego, grave o nome dos entrevistadores, fale o nome dele ao longo da entrevista, já leve em mente os pontos fortes e pontos negativos e dê foco aos pontos positivos fortes como candidato. Os pontos negativos já resolva essa objeção, já traga uma visão, um olhar já diferente para o que seria um ponto negativo, tá bom? Antes de ir para a entrevista, pratique o método A Presença da Mulher Maravilha da MCUD. Se você quiser, tem aqui entre os vídeos, tem um vídeo que eu falo a respeito, vou deixar ele fácil aqui para você conhecer
esse método, esse jeito para te dar mais segurança quando você for à entrevista. E não menos importante, muito importante, conheça muito bem o setor. Pense assim, eu vou fazer uma entrevista para um almoxarifado. Qual é o problema comum de almoxarifados? Isso, isso, isso. E aí, use o seu ponto forte a favor de resolver. Qual que é o ponto forte, fraco de vendas? Não bater meta todo mês, não ter constância. Então, use esses pontos fortes que você tem, já enfatizando e resolvendo o problema que é normal em qualquer companhia, em qualquer empresa, tá bom? E fale o nome dos seus entrevistadores, se conecte com os seus entrevistadores, certo? E conhecer a empresa, o setor, empresa muito bem. As redes sociais, no LinkedIn, no Google, veja as reclamações, veja tudo que acontece. Gente, que seja 5 minutos antes de ser o próximo candidato, mas em algum momento você tem que dedicar de conhecer a empresa que você está pleiteando uma oportunidade, sua obrigação, tá? E se apresente como um vendedor mesmo para aquela vaga. A empresa tem um problema e você se apresenta como a solução, tá? Ficou com dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Põe aqui que eu vou fazer questão de responder cada pergunta. Te vejo nos próximos vídeos. Sucesso e boas vendas!